Eu estou simplesmente apaixonada por este meu novo livro, né, que eu comprei depois de ter lido A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, descobrindo este autor e todos os termos, como eles falam, né, com o feminino. O autor, ele é feliz quando ele usa termos assim que você fica assim, poxa, como que eu não tinha pensado nisso, né? E isso, na verdade, ele desvenda a alma feminina. Bom, eu quero fazer uma análise do que eu já li deste livro aqui, porque eu ainda não li todo, né? Porque eu acabei de concluir a leitura da Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Mas eu quero trazer esses termos para vocês aqui, devido a uma situação que eu estou vivendo na minha vida. E a vida, ela é cíclica, ela tem os seus ciclos e muitas vezes a gente não entende esses ciclos da vida. E que eu, neste momento, veio para mim mais clareza, né? E é por isso que eu tô aqui para conversar com vocês, porque o título do livro é assim, ó, Da pressão ao propósito. E aí tem uma árvore aqui. Isso aqui já me chamou muita atenção, porque a árvore foi um símbolo que veio para mim assim que eu concluí a faculdade. E foi o meu primeiro símbolo, assim, que eu utilizei nas folhas do meu prontuário, nas folhas de ficha técnica dos pacientes e enfim. Então, nesse exato momento, veio este livro para mim, né? Dessa ideia de que a vida é cíclica. A semana passada, uma mulher pegou um gato, este gatinho aqui, e jogou pelo muro da minha casa. A intenção dela era jogar o gato para que o gato fosse parar no terreno do meu vizinho, que é um lar de idosos. Mas, se é que eu posso dizer que milagrosamente, esse gato passou pelos vidros, por toda a barreira de proteção que tinha no muro e caiu dentro da minha casa. Entre um pé de mandacaru, um pé de ora pro nobis e muitas pedras que ficam ali naquele canto. Esse gato, ele sobreviveu a tudo isso, passou o dia todo lá no cantinho, meu cachorro estava solto o dia todo, e no final da tarde eu comecei a escutar uns miados. E aí foi onde eu fui procurar onde estava o miado e eu achei o Thomas. E ele tá bem aqui olhando para mim, gente. E o Thomas veio para mim com essa semana que estava tão corrida, tão turbulenta, se é que eu posso dizer assim. E ele veio meio que para dar uma pausa. E em seguida veio o livro, que o livro falava da pressão ao propósito. O livro fala, né? Da pressão ao propósito. E quando eu vi que o Thomas chegou e meio que deu uma segurada em tudo, eu tive que parar para cuidar dele, para poder olhar para um ferimento que ele tava, que eu não sei se a pessoa que abandonou ele jogou no meu quintal, se era exatamente por causa desse ferimento. E nós levamos no veterinário e nós estamos cuidando dele. Ele tá ainda um pouco inflamado, né, no regiãozinha aqui do pescoço dele. E a gente tá cuidando com todo o carinho dele. E a vida deu uma pausa. Aqui tá o inflamadinho dele, ó. Bem no cantinho aqui. E a vida deu uma pausa. E quando a vida deu essa pausa, eu falei, opa, pera ainda. Tava tudo muito rápido. A vida tava com muita velocidade. E eu sempre ensino as minhas alunas para elas não ficarem falando, eu corrijo o mapa linguístico e ensino para que elas não fiquem falando, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, a minha vida está muito corrida, eu ensino isso para elas. E quando o Thomas veio, eu parei, olhei, eu falei, opa, a vida estava corrida demais, porque eu tive para parar para cuidar de um bebê de gato. Então, a vida deu uma freada. Será que eu tava falando que a vida tava corrida demais, que eu não tava com tempo? Porque agora eu tive que arrumar tempo para cuidar do Thomas. Mas diante de toda essa complexidade que eu tô aqui introduzindo esse vídeo com vocês e falando dessa pressão para viver propósito, quando eu comecei a ler o livro, eu parei assim e comecei a olhar e falei assim, opa, pera ainda, por que esse livro tá vindo para mim agora? E o T.D. Jakes, ele é um autor que ele utiliza esses termos simbólicos e eu simplesmente me apaixonei
com essa primeira leitura, que foi A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, dos termos que ele utiliza. E ele faz a mesma coisa neste livro. Então eu estou ansiosa para comprar outros livros, para ler outros livros dele, para poder conhecer um pouco mais da forma como ele conversa com o público feminino. E lógico, ele não se apresenta como um autor específico assim para o público feminino, porque da pressão ao propósito eu não vejo aqui uma linguagem específica e clara. Em alguns momentos ele se refere até no masculino, né? E tá tudo bem, a gente não tá aqui para fazer esse julgamento nem essa análise nesse momento. Mas para dizer assim, a forma como ele coloca os termos, a linguagem que ele utiliza. Você quer descer, mãe? Não? Você quer ficar quieto? Você vai ficar quieto no colo? A linguagem que ele utiliza é uma linguagem bem interessante. Mas eu quero fazer uma análise aqui, utilizando a linguagem e utilizando o que veio para mim na minha compreensão. Quero deixar claro que este vídeo, ele não é cópia de nenhum outro daqui do YouTube, da internet de uma forma geral. E que eu não fui buscar em outras fontes, não bebi em outras fontes. Eu busquei em mim mesma as compreensões para este momento que eu estou vivendo. E que se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente, ou quase que certeza, que você esteja vivendo um momento de pressão. Mas que essa pressão é para viver propósito. Então vamos lá ao primeiro termo que eu me apaixonei quando eu comecei a ler este livro, que é o mergulhar na areia movediça da tristeza. Tem uma teoria que ela vai dizer que o nome disso daqui chama-se janela killer, né? Augusto Cury, que é um psiquiatra, que eu amo também as leituras dele. Acho que um dos primeiros livros que eu li de Augusto Cury foi Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, na época que se comprava livro em revista. Foi um dos primeiros livros que eu li. Assim que eu tive a minha primeira filha, eu entendi que eu precisava estudar coisas para poder ser uma boa mãe. E depois disso eu li outros, né, títulos do Augusto Cury, e um dos termos que ele utiliza esse aqui é da metodologia que ele chama de multifocal. Aí ele vai falar da janela killer e da janela light. Esse termo, areia movediça da tristeza, que o T.D. Jakes vai utilizar neste livro, vai também reverenciar, e que veio para mim esta memória, essa lembrança, é desse termo de janela killer. Como que o Augusto Cury explica? Ele explica assim, que quando você, por algum momento, por alguma situação, você dispara um pensamento negativo, vem uma avalanche de pensamentos negativos. E ele vai dizer que você joga uma âncora, né? Você joga uma âncora que se fixa naquele pensamento. Lembrando que também tem uma teoria que diz que o nosso cérebro ele é 5 vezes mais negativo do que positivo. Sendo assim, se você começar a pensar negativamente, dificilmente você vai sair daquele looping de negatividade para começar a pensar positivo. E você precisa treinar para fazer isso. E é o que eu ensino às minhas alunas quando eu apresento a teoria que vai fundamentar as emoções por uma escala. Chama-se escala Hawkins. Que vai fazer, é uma pirâmide mesmo, gente, que vai fazer essa consciência em você, vai trazer essa consciência, né? Que quanto mais você vibra negativo, mais a sua vibração é baixa, mais o seu corpo, as suas emoções, o funcionamento do seu corpo vai trabalhar negativamente. E quanto mais você, por consciência, treina a sua vibração para pensar em amor, em alegria, em bondade, mais você vai vibrar positivamente, você vai ter saúde. E aí ele vai falar de outros campos também. E a gente começa a se conectar com tudo isso e percebe o quanto é grandioso. Então, esse termo do T.D. Jakes me chamou a atenção, dessa areia movediça, porque se a gente não prestar atenção, a gente vive aqui, paralisado,
com essa âncora de tristeza. E a gente precisa, por consciência, dizer, opa, peraí, ainda, tô triste. O que tá acontecendo comigo? Isso é consciência. Tô pensando em quê? O que aconteceu que me deixou triste? Por que eu tô fixada aqui? Qual que é o ganho em estar fixada aqui? Onde é que eu me economizo, né? Porque se você abre essa janela e você fica ali, para onde você não vai ser obrigada a ir, né? Qual que é esse conforto? Essa zona de segurança, né? Porque conforto não é, né? Zona de conforto não é confortável sofrer. Mas comece a pensar sobre isso, tá bom? Depois ele vai usar uma outra frase dizendo assim, ó, período noturno que reserva um lugar especial para as nossas lágrimas mais desesperadas. Aqui a resposta que veio para mim foi Salmo 30, Salmo do Cântico 30, verso 5, que diz assim, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, mesmo que você esteja vivendo um momento obscuro, de sombra, que você não tem nenhuma ideia de luz, nada lhe parece ser claro, por mais que você esteja neste momento, se refugie nesse salmo, como o salmista diz, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então este é um momento sombrio, o momento que você não vê possibilidades. Então eleve o seu olhar, eleve o seu pensamento e saiba que é do Senhor que vem o socorro. E aqui é onde dá para a gente fundamentar também lá a teoria da escala Hawkins. Quando você se mergulhar em tristeza, em um momento que você parece que é desesperador, que parece que não tem solução, vai lá para o salmista quando ele diz elevo. Então pare de olhar para baixo, pare de olhar para o problema, para a dificuldade. Eleve o pensamento, né? Tem um teórico, né, que ele tem um livro que ele diz assim, ó, problema, oba! Né? Porque ele diz assim, olha, vou exercitar a minha mente, vou começar a fazer aqui conexões novas, vou começar aqui desenvolver habilidades que talvez antes eu não tivesse, né, para resolver o problema. Quando eu vou corrigir mapa linguístico das minhas alunas, eu peço para que elas não utilizem a palavra problema. Eu peço para que elas identifiquem como dificuldade. Dificuldade dá uma ideia de ser passageiro, dá uma ideia que é só uma nuance ali, um ajuste, né? E bola pra frente. Tem uma outra frase que ele fala assim, ó, o silêncio que nos rodeia e faz soar mais alto nossos pensamentos e torna mais calamitosa a nossa situação. É bem assim mesmo. Quando você começa a pensar, lembra lá da janela killer, da avalanche dos pensamentos, né? O tsunami dos pensamentos. Então começa a vir os loopings. Você não sai dali. Você fica fixado ali. E quanto mais você pensa na situação, mais parece que a situação é a pior do mundo, né? E aí tem um ditado que assim, quando você olha para a grama do vizinho realmente parece mais verde. Até que você descobre que ela é sintética. Bem assim que as coisas são. Aí ele diz assim, que quando você entra nesse loop, quando você entra em toda essa situação, quando você mergulha nesse profundo sofrimento, ele diz assim, que nós somos incapazes de desfrutar as muitas bênçãos na vida. Sim, porque tem uma teoria que diz que tudo que você foca, expande, cresce. Então, se você foca no problema, aquilo cresce. Mas se você muda o olhar e traz o olhar para a solução, beleza. Eu aprendi com um grande líder, ele falava assim, toda vez que eu ia conversar com ele olhava para mim, ele já sorria. E, lógico, eu tava levando um problema para ele, né? Então eu já ia lá na certa, né? E aí ele virava para mim e ele falava assim, Luzia, já tem as 3 soluções? As 3 possíveis soluções? Antes que eu falasse com ele. Aí eu falava assim, na verdade eu tenho 2. Aí 2 não vale. Volte e pense na terceira.
E aí, quando eu vinha conversar com ele, né, na segunda vez que eu ia, eu falei, bom, então agora eu vou, né, ver qual das três ele vai dizer que é a melhor. Quando eu tava indo no caminho, eu falava assim, poxa, mas peraí, essa aqui, essa outra e essa. Não, eu acho que é essa aqui. E aí, quando eu retornava, né, que eu chegava de verdade, porque eu já ia fazendo análise no caminho, quando eu chegava, ele falava assim, e agora, já tem as três soluções? Eu falava assim, na verdade, eu tenho uma. Aí ele falou assim, então agora senta e vamos conversar. E aí, quando eu sentava e falava pra ele a uma minha, né, aí ele falava assim, quais que eram as outras duas? Aí eu falava pra ele falava, muito bem, essa solução que você escolheu, que você elegeu, realmente é a melhor. Então, assim, comece a pensar dessa forma, né? Veja que o seu problema não é tão grande. Então, quais são as suas ações para aquela dificuldade, para aquela circunstância, para aquele momento? E saiba que você, naquele momento, você vai ter a melhor solução, seja ela qual for. Um princípio da psicologia que a gente tem quando atende os nossos pacientes é assim, ó. A gente acredita que o paciente sempre chegará na melhor solução para ele, no que é mais viável para ele naquele momento. Daqui a 1 ano, 2 pode ser outro, mas naquele momento, a decisão que ele vai tomar, a escolha que ele vai fazer é a melhor para ele, tá? Aí depois ele fala assim, ó, estou convicto de que os desvios desafiadores, né, devastadores da vida, costumam se converter em marcos milagrosos, a mapearem um novo percurso rumo ao futuro em que Deus tem para nós. Um exemplo disso daqui é Abraão. Qual foi o desvio do percurso de Abraão? Né? Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que lhe mostrarei. Abraão toma a atitude de levar consigo o seu sobrinho Ló. E aí lá na frente tem o desvio. Qual foi o desvio? Ló teve que escolher o caminho. A bifurcação chegou. Pá! Você escolhe aqui e eu vou escolher o contrário. Você vai cair, mamãe. Fica quieto. Então, esses desvios, quando eles acontecem, às vezes fazem a gente pensar de, será que eu tô no caminho certo? Será que se fosse a vontade de Deus para eu estar seguindo esse caminho aqui, será que eu estaria passando por esse desafio? Né? Essas perguntas, elas acontecem. Aí depois ele fala assim, ó, acontece que esses locais, o local lá, vamos dizer, da bifurcação, ou lá ou cá, nos quais somos esmagados, também revelam mais a nossa vida do que havíamos planejado. Eles nos forçam a reajustar a bússola, tendo por base o nosso Criador. Aqui eu lembro de Jacó, quando ele esteve no pico do desafio da vida dele, quando ainda jovem, ainda sem experiência, sem maturidade, diante daquela circunstância que ele viveu com o irmão, das decisões que ele tomou, e aí tomando consciência de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento no deserto era consequência das escolhas, mas que agora ele precisava tomar uma atitude diferente. O momento do esmagamento, ele sempre vem para que nós possamos tomar uma atitude, escolher uma direção. E quando nós colocamos o Senhor como a nossa bússola, como centro, ele sempre nos ajudará a tomar a decisão mais acertada, mais correta. Ao buscarmos em Deus orientação e seguir sua direção, o esmagamento se converte na criação de algo novo. Sempre. Toda vez que a gente se vê num momento desafiador, é preciso tomar uma decisão, é preciso se posicionar. Diante do processo de esmagamento, é provável que você já tenha feito essa pergunta. Aqui ele coloca no livro algumas perguntas para reflexão. E uma das coisas que eu amei neste livro, e provavelmente eu vou fazer uma confraria dele também, é que ele tem espaços, deixa eu mostrar para vocês, espaços que eu já até mostrei para as minhas alunas, um espaço para a gente fazer um diário, gente, ó. Ele tem todo o capítulo no finalzinho. Ele tem, esse aqui já foi um até que eu escrevi, ó, todo escritinho aqui de lápis, né? Porque aqui é o final deste capítulo que a gente tá conversando aqui. Ele vai falar sobre esses desafios e vai pedir para que você
coloque as perguntas que você se faz quando você está diante desse esmagamento na vida. E isso aqui eu achei mega, super interessante, porque ele vai falar todo o capítulo, ele vai discorrer e depois ele vai pedir para você chegar nesse processo de autoconhecimento. O nome disso é escrita terapêutica, gente. Então, assim, é maravilhoso fazer isso daqui. E aí, a louca da papelaria, né, fique à vontade, faça o que você, aí o que o seu coração aí te direcionar. Eu, particularmente, aqui é a hora que eu me solto. Eu coloquei ali em lápis porque eu iria mostrar aqui no vídeo pra vocês. Mas aqui dá pra você utilizar post-it, dá pra você escrever, dá pra você sinalizar os trechos que mais te chamou a atenção. Dá pra ser feliz, tá? Fazer um diário assim, dizer assim, ai amiga, este livro não dá pra emprestar. A gente tem a leitura desse livro aqui, ó. E aí tem muitas alunas que falam assim, ah, então amiga, esse não dá pra emprestar, né? Você vai ter que comprar o seu. Porque a gente acaba fazendo do livro um diário, assim, escreve todos os dias. À medida que vai lendo, vai escrevendo. Aí ele coloca as perguntas, né? E eu vou aqui só colocar duas aqui pra vocês. No livro tem mais. Diz assim, ó. E se eu conseguisse enxergar a minha vida como Deus a vê? Gente, eu achei essa pergunta tão linda e foi uma das coisas que eu coloquei, né, como observação no livro. Porque a visão de Deus é a visão de todo, do todo. A nossa visão, ela tá aqui, ó, restrita. Eu não consigo ver lá atrás, né? Eu consigo ver agora que eu tô fazendo aqui o vídeo, mas eu não consigo ver sempre. A minha visão é aqui, ela é restrita. Mas Deus, ele tem a visão do todo. E se os meus melhores momentos aguardarem por mim mais na frente? E se eu tiver dúvida de que tudo que eu já vivi nem estava no propósito? Então comece a refletir, comece a escrever. E uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas é assim, ó, escreva, faça perguntas, porque as respostas vêm do íntimo, né? Vêm do coração. A gente fala um pouquinho da teoria do coração, né? De como esse pulsar do coração, como essa conexão com o Espírito Santo vai nos dar direção, direcionamento, posicionamento das decisões, do silêncio que você às vezes precisa ter na vida diante dos seus processos de esmagamento. E por fim, ele fala, né, sobre a necessidade do esmagamento da alma para criar um produto novo e mais seleto. E aí tem dois nós para a gente conversar hoje aqui. O primeiro, que é o vinho, que a uva passa por um processo de esmagamento para se transformar em vinho. O que é isso? A uva, ela vai durar 15 dias. O vinho, quanto mais envelhecido, mais o vinho é valoroso, mais o vinho é nobre, está nas melhores mesas, nas taças de cristais. Então, quanto mais você se permitir o seu processo de esmagamento, mais você viverá uma vida no projeto e propósito do Senhor. Com certeza, mesa será preparada, festa acontecerão, porque o vinho, ele é o símbolo da alegria, né? É o primeiro milagre que Jesus operou. Então, quando a uva se permite ser esmagada, ela se transforma em vinho. Então, na tua vida, se você estiver passando por esse processo de esmagamento, entenda, Deus está extraindo de você o melhor. Aí, o segundo exemplo é a oliva, né? Que faz o azeite. E quando a gente vai lá no mercado, o azeite mais caro é aquele que foi prensado a frio. E aí a gente olha a acidez e a gente faz todo, né, todo um trâmite assim para comprar um azeite. E quanto mais você vai olhando essas coisas no rótulo, mais o azeite vai sendo mais caro. E quando você lê lá, dizendo assim, ó, óleo composto é mistura, é mais barato. Mas quando você lê azeite extra virgem de oliva, é caro. E quanto mais a acidez é baixa, mais ele é caro. Então, deixe que o Senhor, ele te pressione mesmo, para que ele consiga extrair o melhor de você e você possa viver o grande projeto divino, o propósito, que é da forma que T.D. Jakes coloca aqui.
Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se toda essa análise fez sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo. Te convido a fazer um comentário aqui para que eu saiba se com todo este nosso trabalho aqui, se eu estou alcançando o teu coração. Se eu estou vivendo o meu propósito, porque esse é o meu chamado. Trazer a consciência, né, as mulheres que se aproximam de mim. Trazer a consciência da vida e de todas as vertentes que Deus tem para nós. Convida tua amiga para vir para este movimento, né, de consciência do feminino, da mulher cristã. E até o próximo vídeo, até um próximo momento. Não sei se eu vou fazer outros vídeos desse daqui sobre este livro, se a gente vai fazer outras análises, mas eu quero concluir esse vídeo como eu comecei, dizendo assim: a vida é cíclica. Se eu conseguir fazer mais vídeos falando sobre isso aqui, comenta, pede aqui mais vídeos, né? Que com certeza eu volto aqui e faço mais vídeos. Se eu voltar aqui para fazer outros vídeos, tá tudo bem também. Tá bom? Um cheiro, fiquem todas na paz, fiquem com Deus.